Alô, alô, torcedor TVC Esporte chegou e fique com a gente que hoje vamos falar bastante de Campeonato Brasileiro. Afinal, o Campeonato Brasileiro este ano já começou. Hoje começa o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Brasileirão. O melhor campeonato e mais disputado do mundo. Eu estou muito feliz, realmente aí esse calendário da CBF me surpreendeu. Campeonato Brasileiro começando mais cedo, Libertadores começando mais cedo, então tudo muito bom, calendário recheado pra gente de muito esporte, muito futebol, então fique com a gente que TVC Esporte tá na área. TVC Esporte na área, e vamos começar já, galera, falando do Endrick, o Endrick que está voando lá na França. O que será, rapaziada, que está passando pela cabeça do Ancelotti? Até porque o Ancelotti é um cara que conhece o Endrick inclusive chegou, né, lá no Lyon, né, e disse que o próprio Ancelotti, em ligação, disse para ele, né, que era melhor que ele realmente saísse do Real Madrid. Né, e eu via que realmente o Endrick estava sendo, né, muito mal utilizado no Real Madrid pelo Xabi Alonso, que já foi demitido, inclusive, pelo péssimo trabalho que fez à frente do clube merengue. Né, então, realmente, ele encostou o Endrick, né, inclusive eu acho que ele foi até um pouco mau caráter, porque no início da temporada, né, o Endrick já poderia ter saído por um empréstimo e poderia estar já voando há muito tempo. Né, já poderia ter sido convocado em outros jogos pela seleção brasileira, né, inclusive o início do Endrick na seleção brasileira, não sei se vocês se lembram, mas foi muito promissor. Né, foi chamado lá pelo Dorival, jogou contra a Espanha, contra a Inglaterra, meteu gol nas duas seleções aí, né, tanto na Espanha quanto na Inglaterra, dois grandes jogos ali da seleção brasileira. Depois faz gol também antes da Copa América contra o México, e aí, quando chega na Copa América, o Dorival banca o menino ali de fato. Também não entendi muito bem as escolhas do Dorival na época, mas eu acho que o Endrick é um ótimo nome para estar realmente, né, à frente da seleção brasileira, no ataque da seleção brasileira. Mesmo que venha do banco, a gente sabe que é muito novo, tem muitos anos pela frente de trajetória no futebol europeu, na seleção brasileira, mas de fato, né, o próprio Ancelotti aconselhou o Endrick a sair do Real Madrid e ir para o Lyon, né, que era um time que provavelmente o Endrick chegaria para ser o principal jogador, como já vem sendo. Ele sabe da qualidade do Endrick, ele sabe, o Ancelotti é um cara inteligente, é um cara vivido, é um dos técnicos mais vencedores da história do futebol. Então já administrou diversos talentos, né, e soube administrar bem o Endrick quando chegou lá também. É claro que o espaço do Endrick no Real Madrid é muito mais difícil por conta, né, do Mbappé. O Mbappé está lá, né, então fica muito mais complicado para o Endrick jogar. Mas ele tendo espaço agora, né, e foi isso que ele buscou, espaço, minutagem, ele vai voar, porque o Endrick é diferenciado, chegou lá no Lyon já mostrando o serviço, né? Logo no primeiro jogo marcou, no segundo deu assistência, no terceiro marcou de novo e agora fez um hat-trick, gente. Meteu 3 gols, decidiu o jogo pro Lyon. É um cara que tem muita influência dentro de campo. E eu assistindo os jogos do Endrick pelo Lyon, né, você vê nitidamente que ele não é só aquele artilheiro com faro de gol. Ele tem um posicionamento muito inteligente, ele busca a bola atrás, ele consegue criar jogadas, achar espaços importantes. Né? Então, ele deu um passe no último jogo maravilhoso, vocês devem ter visto o corte aí que viralizou de trivela, assim, maravilhoso, achou o atacante jogou a bola lá no alto. Então o Endrick, ele é um atacante muito completo, né? De muita força física, como eu já disse aqui algumas vezes. Claro que não tem como comparar ainda, o Endrick é muito novo, mas o estilo de jogo me lembra muito o Adriano Imperador. Né, de força física, de posicionamento, né, de chutar forte com as duas pernas. O Endrick tem um canhão realmente nas pernas ali, então chuta muito forte e é disso que a seleção precisa. Um jogador que não tem medo, que tem personalidade, que vai chegar lá e vai arriscar para uma Copa do Mundo, então é essencial, e o Endrick vem se mostrando essencial realmente, vem mostrando futebol e também pedindo passagem. A gente sabe que a briga é boa, né? A gente tem o Igor Thiago também, que a gente falou aqui no TVC Esporte recentemente do Igor Thiago, né, que saiu aqui do Distrito Federal e está voando lá no Brentford da Inglaterra. Né, é um dos nomes que provavelmente já está no radar, ainda não foi chamado para a seleção, mas já está no radar, porque é um dos artilheiros, é o vice-artilheiro da Premier League, só atrás do Haaland, rapaziada. Então o Igor Thiago está voando também. Então é claro que a gente vai ter uma briga muito boa, como eu disse, tem o Caio Jorge, né, que está voando aqui no futebol brasileiro também, tem o Vitor Roque, que está bem desde o ano passado, tem o Pedro do Flamengo, que é já figurinha carimbada na seleção brasileira, né, mas tem problemas físicos recorrentes, então a briga para os centroavantes aí da seleção brasileira, provavelmente vão ser 2, vai ser grande, a gente vai ficar na expectativa até o último momento. TVC Esporte na área, e vamos começar falando de Carlo Ancelotti, notícia muito boa realmente pra gente, até porque Carlo Ancelotti já vem mostrando mudanças importantes na seleção brasileira. E é muito importante que a gente permaneça torcendo para a seleção. Esse ano é ano de Copa, ano que a gente cria novas esperanças, né? A seleção brasileira que vem vivendo ano após ano, né? Um ano pior que o outro, para falar a verdade, desde a Copa de 2022, né? A gente teve um roteiro muito esquisito, muito estranho,
né? Logo após a Copa teve, né, a queda do Tite. O Tite, na verdade, ele já tinha falado antes mesmo da Copa de 2022 que ele sairia ganhando ou perdendo. E de fato, né, a gente acabou naquela eliminação trágica para a Croácia e aí o Tite foi demitido. Logo depois veio o Ramon Menezes, uma contratação completamente sem sentido, um cara que não conseguiu fazer, né, com todo respeito ao profissional Ramon Menezes, mas não tem nível para estar à frente da seleção brasileira. O Ramon Menezes fez um péssimo trabalho nas categorias de base da CBF, né, da seleção brasileira, nas categorias de base. Então, obviamente, é um treinador que não tinha capacidade, né, para estar à frente da seleção brasileira, né, principal, né, do tamanho que a gente tem, e também a importância de um recomeço, né, porque a gente sabe que pós-Copa é sempre uma renovação. Né? É sempre um novo treinador, talvez, normalmente que vem um novo treinador, montando um novo elenco, né? Se preparando para a próxima Copa, porque toda uma trajetória, né? São 4 anos ali de preparação para a próxima Copa do Mundo. Né? É a competição mais importante do futebol. Então eu acho que a seleção brasileira, a CBF principalmente, né? Na época com outro presidente, errou completamente na contratação ali, efetivação do Ramon Menezes no cargo, né? Um cara que se mostrou despreparado. Logo depois veio o Fernando Diniz. Ao meu ver também, eu até gosto do Fernando Diniz, tá? Do treinador Fernando Diniz eu gosto muito, tá? Já elogiei o trabalho do Fernando Diniz diversas vezes aqui no esporte, mas, né, foi outra escolha errada também, foi outra antecipação errada. O Fernando Diniz ficou com 2 trabalhos, né? Era treinador ao mesmo tempo do Fluminense e também da seleção brasileira, algo que era para ser interino e depois foi efetivado. Então era uma bagunça completa a CBF, né? Realmente. Depois veio o Dorival, que começou bem, mas depois desandou também, não fez um bom trabalho, demorou demais para tirar o Dorival, né? E aí trouxe o Ancelotti depois de uma longa novela, né? A gente sabe que foi uma novela gigantesca realmente, com o Ancelotti, e o Ancelotti chegou, e assim que ele chega, o Ancelotti consegue mostrar algumas mudanças táticas que ficaram nítidas na seleção brasileira. O Ancelotti de fato melhora a seleção brasileira, né? Teve algumas dificuldades, teve algumas derrotas, né? Como foi a mais recente para o Japão de virada, mas nitidamente a seleção brasileira mostrou uma postura diferente dentro de campo, até jogadores, né, que não conseguiam desempenhar um bom futebol, o caso do Vinícius Júnior, e nesse caso ainda mais importante, porque o Vinícius Júnior, né, foi discípulo do Ancelotti no Real Madrid. Tanto ele quanto o Rodrigo e também o Casemiro, que treinou e foi campeão com o Ancelotti, ganharam tudo lá no Real Madrid. Então, se tem um treinador que pode fazer o Vinícius Júnior, né, jogar o melhor que ele sabe na seleção, esse treinador é o Ancelotti. Ele pode fazer o mesmo com o Rodrigo. A volta do Casemiro para a seleção brasileira, que já não vinha há algum tempo, foi muito acertada, tá? Foi um acerto gigantesco do Ancelotti. O Casemiro é um pilar defensivo. A seleção brasileira precisa de fato do Casemiro, e a volta dele para a seleção foi um acerto gigantesco do Ancelotti. E aí, é claro, né, a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a próxima Copa, mas não tem como, galera, a gente exigir do Ancelotti que ele faça uma belíssima Copa do Mundo agora e seja campeão. É claro que eu, como torcedor brasileiro, vou torcer, e pode acontecer em 94, né? A seleção brasileira foi campeã depois de 24 anos sem vencer, né? Chegou em 94 completamente desacreditado. O craque Romário, que foi quem decidiu a Copa, foi chamado de última hora, porque nem para a seleção ele ia, porque ele era brigado justamente com o técnico na época, com a comissão técnica, que era Parreira e Zagallo, né? Então o Romário foi de última hora e conseguiu. Então realmente estava uma bagunça na época, e o Brasil foi campeão. Não chegou nem como uma das grandes favoritas na Copa, e fomos campeões, né? Então, de fato, a gente tem que acreditar, seguir acreditando, mas não dá para cobrar, colocar como obrigação do Ancelotti vencer esse título. Portanto, essa renovação é importantíssima. Importantíssima realmente uma renovação desse tamanho até 2030, porque a gente amplia esse processo, né, de reconstrução da seleção brasileira. E o Ancelotti é o cara certo, até porque é um dos treinadores mais vencedores da história do futebol, e é um cara que tem tudo, né, para brilhar realmente com a seleção brasileira.